Amém, irmãos? Pode se assentar. Pode se assentar aí. Cheguei quase que na hora. Hoje é aniversário da minha esposa. Hoje tinha tanta gente lá em casa e às vezes você quer sair, a família vem de longe, o pessoal vem de longe, doido para sair, o pessoal estava lá até agora, quase que acontece um contratempo, né? Mas eu queria dizer para os irmãos que Deus, Ele está sempre do nosso lado. Deus sempre, irmãos, Ele segura na nossa mão. Deus sempre, Ele nos ama muito, né? Às vezes tem pessoas, eu não consigo entender como que tem pessoas que tão duras de coração, pessoas tão rancorosas, pessoas tão atribuladas. Deus é tão bom que tem nem como explicar a bondade de Deus. Como a semana passada nós falamos sobre... Alguém lembra o tema da palavra? O potenciais da igreja, né? Nós falamos sobre 2 tópicos. O Espírito Santo e as cadeias, né? Isaías 61. E essa semana, hoje, né? Nós vamos finalizar. Vamos terminar os 4 tópicos que ficou para trás. E eu creio que vai ser muita bênção para a sua vida. Vai ser bênção para a sua casa. Amém? E abra comigo. Segunda Coríntios 10, versículo 4. Segunda Coríntios, versículo 10, capítulo 4. Em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, diz o seguinte: porque as nossas armas, acharam aí? Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. Amém? Eu queria falar de 2 tipos de arma nessa noite. Eu vou citar bem rápido, né? 2 tipos de armas que nós vivenciamos, que nós olhamos e vemos. Tem a arma do bem e a arma do mal, né? Parece assim uma palavra meia arma do bem, como assim, né? Mas eu queria falar que a arma do mal é a arma que Satanás usa e que muitas vezes nós, como cristãos, como crente, nós usamos. Quando a Bíblia fala em João 10, que o diabo, né, ele veio para matar, roubar e destruir. Essas são as armas do mal que o diabo usa, né, para entrar nas casas, para entrar nas famílias, para entrar na nação e destruir. Então essas são as armas do mal. Mas a outra arma do bem, a Bíblia diz que são poderosas, são eficazes, são armas poderosas que podem destruir o império de Satanás na vida das pessoas. Vou citar alguns exemplos. Abra comigo em Gálatas. Abra lá em Gálatas comigo. Gálatas capítulo 5. Gálatas 5, 22.
Gálatas 5:22 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperação. Então aqui nós vemos que são armas também do bem. Você já viu que quando as pessoas estão iradas, como eu disse para você, eu não consigo entender como tem pessoas que são mal-humoradas todos os dias, tão pessoas que parece que não é aquela pessoa amada, aquela pessoa que vive, sabe, ranzinza, aquela pessoa que não consegue ter amor, aquela pessoa que não consegue ver nada de bom na vida dela, não consegue ver nada de bom nas pessoas. Mas quando você trata aquela pessoa com amor, quando você começa a amar aquela pessoa, você está usando a arma do bem. Eu costumo falar, não são todas, mas é tão difícil você agradar as pessoas antigas. É tão difícil você fazer alguma coisa e chamar elas uma festa e você agradar essas pessoas. Hoje mesmo, né? Eu estava lá na minha casa e sem querer, eu com pressa para sair, falei, gente, vamos bater os parabéns aqui para minha esposa e tal. E eu sem querer comecei a puxar e eu não percebi que a minha sogra estava lá na frente. Ai, irmão, a casa caiu. Aí a casa caiu, irmãos. Aí quando chamou ela, falou assim, eu nem estava presente, agora vocês vêm me chamar. Então, irmãos, eu não vejo o motivo das pessoas ter tanta tristeza no coração. É uma comemoração, então eu estou dentro. Então você destrói, depois as pessoas, todo mundo reuniu, foi lá para perto dela, né? Tratou ela com bastante amor, carinho. A história mudou, irmãos. Porque quando eu dou amor, eu destruo as armas que está sobre aquela pessoa, que são armas que o diabo colocou para destruir o ambiente. O diabo, irmãos, ele é fera para destruir ambientes, para destruir relacionamentos. O diabo, ele usa, irmãos, artimanhas. O diabo, ele faz de tudo para lutar contra as armas do Senhor. Mas as armas de Deus, irmãos, ela é amor. Quando você, irmão, coloca no seu coração que você tem que amar, por mais que a pessoa, irmão, seja a pessoa mais difícil de amar, por mais que a pessoa seja a pessoa mais difícil de conviver, quando você ama ela, as fortalezas da vida dela são destruídas. Eu tenho um colega meu, até hoje, ele fala para mim, cara, eu não sei como você consegue engolir a sua sogra. Depois de tudo quanto ela fez com você, eu falo, rapaz, essa é a melhor sogra do mundo. Você não está entendendo. Mas, irmãos, eu estou disposto, irmão, a lutar contra as armas de Satanás. E quantas pessoas que estão dentro da igreja que não usam as armas corretas? Se o filho dele está emburrado, ela emburra também. Se a esposa emburrou, o marido vira a cara para lá. São armas, irmãos, que nós temos que usar para destruir as fortalezas do diabo contra o nosso casamento, contra a nossa vida sentimental, conjugal, ministerial. São armas, irmãos, que só funcionam quando você usa corretamente. Quando a Bíblia está dizendo que as armas do Senhor são poderosas para destruir fortaleza, irmãos, não é que Deus vai dar uma metralhadora para você metralhar todo mundo, não. Não. Armas poderosas que estão dentro de mim, que o Espírito Santo está dentro de mim, irmão, e que eu tenho que usar para quebrar as fortalezas. São fortalezas, mas que são quebradas quando eu começo a ter no meu coração o fruto do Espírito, que é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade. Tem pessoas que não, irmãos, que não são boas nem para ela mesma. Se eu falar algo para vocês, não vai acreditar. Talvez você vai pensar que é mentira minha. Quando eu morava no estado de Tocantins, tinha uma mulher lá, eu falava que ela não era normal, não.
um dia o dente dela doendo, ela pegou a turquesa e arrancou o dente dela. Na turquesa. Parece brincadeira, irmãos. Eu falei, a pessoa dessa não tem dó nem dela mesmo. Tem pessoas, irmãos, que não conseguem amar nem ela mesma. Nem ela própria, si própria ela ama. Use as armas que o Senhor está te dando. Use as armas porque elas são poderosas para quebrar, irmão, aquilo que vier para destruir. Aquilo que vier para acabar. Use as armas corretas. Porque a palavra do Senhor diz que as armas do Senhor, ela é poderosa para destruir qualquer tipo de fortaleza. Não está citando só uma fortaleza. Ela está falando que qualquer tipo de fortaleza que vier a ter na minha casa, que vier a ter na minha geração, que vier a ter aonde eu estiver, as armas do Senhor é poderosa. Mas se eu usar as armas, como eu disse a semana passada, né? A palavra do Senhor diz que o meu povo é destruído por falta de conhecimento, irmãos. Quando a Bíblia diz que quando Jesus, Mateus capítulo 4, o diabo vai tentar Jesus, ele usa ali argumentos, aparentemente que seria bom, mas a Bíblia diz que quando ele vai, né, no deserto, tentar Jesus, e Jesus usa as palavras, porque Jesus estava preparado. Jesus estava preparado para qualquer artimanha de Satanás. Eu vou te fazer uma pergunta, você está preparado para as artimanhas de Satanás, para as armas de Satanás? Seja sincero com você, você está preparado? Porque o que nós vemos hoje, infelizmente, é que há muitas pessoas dentro da igreja, irmãos, estão despreparadas. Pessoas que estão dentro da igreja, que querem que os líderes lutem por eles, que os pastores lutem por eles, que haja uma cobertura que nem o pastorado tem sobre a vida dele. Isso é sério, irmãos. Pessoas preguiçosas espiritualmente, porque não querem guerrear. E se torna uma pessoa frágil, aonde qualquer coisa que o diabo lançar sobre ela, vai atingir ela. Qualquer seta, qualquer dado inflamado que Satanás lançar sobre ela, vai atingir ela. Por que vai atingir ela? Porque ela não quer submeter, ela não quer reconhecer que as armas do Senhor são poderosas. E as armas do Senhor se tornam poderosas quando eu reconheço isso na minha vida. Quando eu não deixo o diabo levar vantagem sobre mim. Irmãos, eu conheço muitas pessoas. Creio que você também. Talvez pessoas que estão anos e anos na igreja. E que elas dão 2 passos à frente, 4, 5, 6 para trás. Porque não consegue avançar. Não consegue entender que o que está com ela é mais poderoso. E ela vive aquela vida de miséria. E ela vive aquela vida fracassada. Porque não reconhece que o Senhor tem armas poderosas. Quando ela precisa de amar, ela não ama. Quando ela precisa de exercer o bem, ela não exerce. Quando precisa de fazer algo, não faz. Então se torna pessoas frágeis, se torna as pessoas fracas, para que Satanás lance sobre ela setas, lance sobre ela dedos inflamados. Que tipo de crente, irmãos, somos nós? Que tipo de crente sou eu quando vêm as lutas, quando vêm os ataques de Satanás, quando vêm sobre nós as flechas? Será que eu estou preparado com escudo? Será que eu estou lá em Efésios 6? Será que eu me revesti das armaduras do Senhor? Será que eu estou lá em Efésios 6? Eu estou com o escudo da fé, a couraça da justiça, a sandália do evangelho? Ou se estou como um crente fraco, frágil, aonde o diabo me derruba por qualquer coisa, aonde o diabo me derruba por qualquer situação,
aonde o diabo entra e faz um arrombo na minha vida? Ou eu estou disposto a lutar com as armas mais poderosas? Milícias são armas mais poderosas. Sabe, irmãos, tem coisa que nós não conseguimos entender. O quantas pessoas criaram a mente dela, criaram no coração dela, que ela não vai atacar, ela vai viver só na retaguarda. Ela só quer ficar atrás, ela quer só ficar na retaguarda, ela não quer atacar. A Bíblia diz: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Para resistir, irmãos, que jeito eu vou resistir o diabo? É atacando com as armas. Que jeito eu vou resistir o diabo? Quando eu me levanto em oração, eu me levanto em jejum, clamando, pedindo ao Senhor para que destrói as armas de Satanás. Isso, irmãos, é poderoso, porque nós sabemos o potencial que a igreja tem. Você acha que Deus, irmãos, você acha que vamos dizer, o exército vai pegar o soldado e vai mandar para a guerra com uma metralhadorinha? Irmãos, eles vão colocar as melhores armas na mão dos soldados. As melhores armas, irmãos, vão estar na mão dos soldados. As melhores estratégias de guerra estão nas mãos dos soldados. Irmãos, as melhores armas estão nas suas mãos. As melhores estratégias de guerra estão nas suas mãos. O melhor escudo, irmão, está nas nossas mãos. Você sofre porque quer, irmão. Me desculpe se eu estou sendo duro, mas às vezes nós sofremos porque queremos, irmãos. Porque temos o escudo, temos a palavra da fé. Sofremos porque queremos. Estamos sendo destruídos porque queremos. Palavras reveladas que homens pregam aqui, que são para ser vividas. Sofremos porque queremos, irmãos. Porque nós temos as melhores coisas que o mundo não tem. Lembra? A Bíblia diz que o Espírito do Senhor, o Espírito Santo de Deus, Ele está sobre mim. O mundo não tem, mas eu tenho. Então eu já estou sendo protegido, irmãos. Então, irmãos, saia daqui nesta noite entendendo o seguinte: as melhores armas espirituais estão ao meu poder. O melhor escudo espirituais ao meu favor. Eu não vou perder essa batalha. A Bíblia diz que Jesus, que Deus, Ele nunca perdeu uma batalha. As armas dele são tão poderosas que nunca houve uma batalha que o Senhor recuasse. Eu não sei que tipo de batalha você tem travado na sua vida. Eu não sei que tipo de batalha você vai travar na sua vida, mas que quando você estiver lá no campo de batalha, você saiba que você tem o maior general sobre você. O maior homem de guerra está sobre você. E as melhores armas estão sobre você. Você não vai perder a guerra. Você já está na guerra sabendo de uma coisa: eu sou vencedor. Quando eu entro numa guerra espiritual, irmãos, eu estou ciente que eu sou um vencedor. Eu já estou cantando a vitória antes da hora, porque a Bíblia diz que na cruz do Calvário, Deus levou sobre si todas as minhas enfermidades, todas as minhas doenças, tudo aquilo que era para ser meu. A Bíblia diz que Jesus levou. Então eu já entro na luta, eu já estou batalhando, sabendo o seguinte: eu já venci essa guerra. Eu já venci, irmãos. Eu já venci, eu entrei para ganhar. Eu só entrei na batalha, eu só estou na guerra para mostrar para Satanás que eu sou um vencedor. Só para isso, irmãos. Então saia daqui hoje entendendo que você é um vencedor no reino espiritual. A Bíblia diz o seguinte, bendito em Efésios capítulo 1, versículo 3, bendito Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou nas regiões celestiais. Então nas regiões celestiais, irmãos, os demônios, irmãos, sabe quem é você? As regiões celestiais onde as batalhas são travadas.
Tem muitas batalhas, irmãos. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas são contra principados e potestades das legiões celestiais. Então, irmão, agora eu quero que você acompanhe comigo o seguinte. Quantas lutas você tem por dias carnais? Quantas lutas, irmãos, nós temos dentro da nossa casa, dentro das nossas células, dentro da nossa igreja? Só vai vencer, irmãos, se você desempenhar. Certa vez os discípulos de Jesus saem para orar, e certos demônios que estavam naquelas pessoas, ele não sai. E eles voltam para Jesus e falam: Senhor, aconteceu isso e isso e isso. Jesus fala o seguinte para ele: tem demônios que você orou, ele vai sair. Mas tem demônios que não. Tem demônios que você tem que batalhar. Você tem que entrar em jejum e oração para que ele possa ser movido dali. Ou seja, outra estratégia de armas, outra estratégia de batalha é quando você começa a jejuar ao favor daquela batalha. Quando você começa a orar ao favor daquela batalha, as coisas começam a mover. Tem batalhas que são fáceis para vencer. Tem batalhas, tem lutas, irmãos, que você ora uma vez e ela começa a mover. Tem batalha que 2 dias você vence ela. Mas tem batalha que talvez, irmãos, dura 20 anos. Tem batalha que talvez dura 10 anos. Tem batalha que talvez, irmãos, dura 30 anos. Mas é importante que você não retroceda. É importante que você não recue. É importante que você avance para vencer a batalha. Eu não sei quanto tempo vai durar a sua batalha. Mas uma coisa é certa. Nunca desanime da sua batalha. Quando Deus fala para Josué: Josué, tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Olha só. Irmãos, tem bom ânimo. A batalha já é sua, mas você precisa ter ânimo. Você precisa perseverar naquilo que você quer. Não sei quanto tempo vai durar, mas o tempo que durar, você tem que permanecer de pé. Amém? Glória a Deus. O quarto potencial. Abra comigo e só anota, não vamos abrir para não ganhar tempo. Mateus 28, 18. Mateus 28, 18 ao 19 diz assim: Desculpe, irmão, segura aí, Mateus. Eu vou ler o versículo de Lucas. Segura aí, Mateus. Depois, se você quiser anotar também, Lucas 9, 1 diz o seguinte: E convocando os seus 12 discípulos, deu-lhe virtude e poder. Deu-lhe virtude e poder sobre todos os demônios, para curar enfermidades. E convocando os seus discípulos, Lucas 9, 1, fala que Jesus convocou os discípulos deles e disse o seguinte: agora eu vos dou toda a autoridade. Eu te dou toda a autoridade para expulsar demônios, curar enfermos. Aonde vocês forem, vocês estão aptos. Aonde vocês pisar os pés, os demônios vão bater em retiradas. Jesus faz uma transferência, dizendo para os discípulos: agora eu vou fazer uma transferência. Questão é o seguinte: vocês, a partir de hoje, vocês têm autoridade no mundo espiritual, e sobre a terra também, vocês é a minha autoridade. Então Jesus, irmãos, começa a falar para eles que eles poderiam colocar as mãos sobre as pessoas endemoniadas, sobre as pessoas que estavam enfermas, e eles serão curados em nome de Jesus.
Eu falei de manhã no culto de uma certa mulher que nós fomos na casa dela. Ela morava no setor das nações. E o irmão chamou para nós visitarmos essa mulher, que era a irmã dele. E nós chegamos nessa casa, começamos a falar de Jesus para ela. E eu li um versículo, eu não me lembro o versículo. E de repente eu estava com um folheto. E Deus mandou, eu senti no meu espírito de levantar o folheto para ela. E quando eu peguei o folheto e levantei para ela, eu simplesmente mostrei o folheto para ela. Ela caiu endemoniada na hora. Uma pessoa saindo acorrentada, um folheto que tinha uma pessoa saindo acorrentada. Aí ela dizia assim: eu não dou conta, essa corrente me prende. Irmãos, nós começamos a orar para essa mulher. E o mais tempo de convertido que estava ali era eu, nós estávamos em 3 pessoas. E nós orávamos, irmãos, à medida que nós orávamos, saía um demônio e entrava outro. Saía um demônio e entrava outro. Saía um demônio e entrava outro. Irmãos, foram alguns minutos, alguns segundos, melhor dizendo, de demônios sendo manifestado na vida dessa mulher. Sinceramente, irmãos, nós já oramos para várias pessoas demoniadas, mas eu nunca tinha visto tanto demônio daquele jeito. Parece que era legiões de demônios daquela mulher. E eu me lembro claramente que Deus falou no meu coração para que eu pudesse sair lá fora. E eu fui lá fora, deixei os meninos orando, saí lá fora e tinha uma casinha de cachorro, né? Deus mandou, eu ia até lá mais ou menos, até no lugar lá. E quando eu cheguei lá, não vi nada, irmãos. Quando eu voltei para dentro, eu orei com aquela mulher novamente, meus meninos, expulsamos o demônio. Ela foi falar para nós que o marido dela tinha consagrado a vida dela a demônios. Sabe, irmãos, a autoridade que Deus nos deu está acima dos demônios, irmãos. Às vezes nós não entendemos, irmãos. Mas às vezes não precisa, irmãos, ser demônios que se manifestam. Demônios que estão ocultos, que é a autoridade que está sobre mim para derrubar as fortalezas. Talvez você vai orar para as pessoas, elas não vão cair demoniadas, irmãos. Mas são demônios, irmãos, que estão ocultos na vida dela, impedindo, irmão, que ela siga o caminho, que ela siga Deus. Demônios que estão ocultos, que impedem ela a sua vida sentimental, irmãos. Eu conheço muitas pessoas, irmãos, que estão com a sua vida sentimental destruída, irmãos. Pessoas que não conseguem ser felizes, porque o diabo, irmão, está destruindo ela. O diabo, irmão, está por trás, agindo, lutando, colocando armas sobre ela, irmãos. E Deus chamou nós para quebrar essas ações. Deus me chamou, Deus te chamou, para você, irmão, se levantar, para interceder por essa vida. Não deixar que os demônios venham destruir a vida dela. Deus quer que você se levanta. Talvez tenha um vizinho seu nessa situação, um amigo seu, ou um familiar seu, que está nessa posição, e está sendo impedida de ser feliz, porque tem demônios atrás dela, agindo atrás dela, demônios que estão, irmãos, sufocando ela, que querem tirar talvez até a própria vida dela. Você conhece pessoas que não conseguem ser felizes? Bom, minha irmã sofria muito com demônios, muito, não conseguia ser feliz de jeito nenhum na vida. Pensa todo homem que a minha irmã arrumava, era só destruição na vida dela. Irmãos, eu nunca vi uma pessoa tão infeliz na vida dela que nem minha irmã. Não sei se vocês conhecem. Mas, irmãos, hoje, quando ela aceitou o Senhor, hoje ela é líder de célula. Irmãos, tem um esposo maravilhoso. Tem um esposo, irmãos, que é uma bênção.
Mas, irmãos, sabe por quê? Porque foram quebradas os demônios que estavam, irmão, impedindo de agir na vida da minha irmã. Os demônios que estavam lá, irmão, agindo na vida dela. Nós quebramos, irmãos. Lembro quantas vezes oramos, quantas vezes clamávamos aqui na igreja, falando: Deus, salva a minha família. Minha irmã tinha uma dor, irmão, de cabeça que parecia que nunca ia passar. 24 horas dor. Entrava dia e pós-dias ela com dor na cabeça. Sabe o que era isso, irmãos? Demônios. Demônios, irmão, que colocavam aquela dor na cabeça dela. Mas, irmãos, quantas pessoas estão vivendo debaixo de uma opressão do diabo, vivendo debaixo de uma opressão de demônios, demônios camuflados, são legiões de demônios camuflados na vida daquela pessoa, talvez tenha com maldição hereditária, irmãos, que estão do nosso lado e nós não usamos a autoridade, irmãos. Não usamos a autoridade que Deus nos deu para quebrar. A Bíblia diz: Jesus veio para desfazer toda a obra de Satanás. Jesus veio para desfazer toda a obra de bruxaria. Sabe, irmãos, isso foi transferido a mim e a você. Não quer dizer que nós somos melhor que os outros, não, irmãos. A questão é que eu tenho autoridade e eu tenho que exercer a autoridade minha. Se eu sou autoridade, eu vou exercer autoridade sobre a minha vida, sobre a minha família. Exerça autoridade. Não deixe o diabo fazer o que quer da sua família, não. Da sua vida, não. Talvez você olhe para a sua família e fale: isso é problema dele. Está sofrendo porque quer. Pode até estar, irmãos. Mas eu vou me levantar ao favor dele. Eu vou me levantar. A Bíblia diz que Jesus, se compadeceu de nós, irmãos. Ele se compadeceu e viveu a mesma história nossa. Olha só o tanto que é profundo. Jesus se compadeceu para saber o que nós passávamos. Sabe quando você dá valor nas pessoas? Sabe quando eu dou valor nas pessoas? Quando eu me coloco no lugar dela. Quando eu me coloco e oro a favor dela, eu estou se compadecendo dela. Jesus fez isso. Amém? Glória a Deus. Tem alguém vivo aí? Amém? A quinta, né? É isso. Vamos lá. Mateus capítulo 16, versículo 18. Mateus 16, 18. Nós somos a igreja do Senhor. Olha só o que diz. Diz assim, Mateus capítulo 16, 18. Pois também eu digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha só, irmãos, outro potencial que a igreja tem é que ninguém, nem um império, nem dois impérios, não há império que possa resistir você. As portas do inferno pode até se levantar, pode se abrir, mas a Bíblia diz que eu e você somos a igreja. E como eu exerço o papel de igreja? Olha só. Pensa num camarada como Pedro, né?
Pedro, a Bíblia diz que Jesus olha para Pedro e, não, ninguém acreditava em Pedro, vamos dizer. Um homem duro de coração, um homem que não era fácil para lidar. Então, quando Jesus olha para Pedro e fala, Pedro, é você mesmo. Você vai ser o cara que eu vou edificar a minha igreja. Aonde as pessoas não acreditam, aonde as pessoas olham para você e não dá nada para você, eu vou edificar a minha igreja através de você. Imagina, irmãos, seu Aduílio aqui, né? E Deus está dizendo a mesma coisa. Seu Aduílio, eu vou edificar a minha igreja através de você. Eu até citei de manhã. Se eu fosse hoje no estado de Tocantins, uns amigos que eu andavam lá, se eu falasse para eles hoje, se eu falasse para eles hoje, que eu me converti, que eu sou crente, que eu prego a palavra, eles iam falar, cara, isso aí é conversa para boi dormir. Por que eles vão falar isso? Porque a prática de pecado, aquilo que eu fazia, irmãos, era abominável diante de Deus. Era coisas terríveis, irmãos. Eles não vão acreditar em mim, irmãos. Mas uma coisa eu sabe, irmãos, eu tenho comigo, se Deus falou para mim que Ele vai edificar a igreja através de mim, Ele vai edificar, irmãos. Então, como eu sei que a igreja está sendo edificada através de mim? Como você sabe se Deus está edificando através de você? Irmãos, é quando você prega a palavra. Não é simplesmente pregar aqui não, irmãos. É quando eu, irmãos, estou pregando a palavra onde eu estou. É quando, irmãos, eu estou andando em santidade aonde eu estou. A Bíblia diz, separai o santo do profano. Quando eu separo o santo do profano, eu estou sendo igreja. Mas quando eu estou escandalizando o mundo, estou escandalizando a Deus, eu não estou sendo igreja. Quando eu não estou exercendo o papel de amar, irmãos, eu não estou sendo igreja. Quando eu não estou exercendo o papel de se compadecer da situação daquela pessoa, eu não estou sendo igreja, irmãos. Quando eu não estou exercendo o papel de ajudar o irmão, eu não estou sendo igreja, irmãos. Tem muitas pessoas, irmãos, que estão enganadas, dentro da igreja, enganadas, porque tem uma palavra liberada sobre ela, que Deus edificaria a igreja sobre ela, então ela está com aquela palavra, mas a atitude dela não muda, o jeito dela não muda, não se compadece de ninguém, não consegue amar ninguém, não consegue ganhar ninguém. Estão enganadas. Enquanto a Bíblia está dizendo que para ser igreja, você tem que separar o santo do profano. Para ser igreja, eu tenho que orar. Para ser igreja, eu tenho que ler a palavra. Para ser igreja, eu tenho que pregar a palavra. Para ser igreja, eu tenho que me humilhar. Para ser igreja, eu tenho que submeter a autoridade de liderança. Para ser igreja, eu tenho que submeter, mesmo aquele que não é líder, eu tenho que submeter. Estava conversando com a menina agora, um pouco atrás, eu até me atrasei um pouco por causa disso, eu estava conversando com ela, ela disse para mim o seguinte, eles querem me dar o cargo de encarregada do serviço que ela está, né? E ela dizendo assim, mas eu não quero. Eu prefiro trabalhar lá no caixa lá e tal. Eu falei assim, você vai deixar que a grande oportunidade da sua vida passe? Porque as pessoas falam de você? Ela é muito dura, né? E como você é fiscal, passa para gerente, então você tem que ser meio duro mesmo. E eu dizendo para ela o seguinte, é necessário que você pegue, porque você não pode deixar que a oportunidade da sua vida passe. Irmãos, imagina, a Bíblia diz que a igreja vai ser arrebatada. E no dia que a igreja for arrebatada, Deus falando, você fica de cá.
você passa para cá. Você não exerceu o papel de igreja. Você não amou, você não foi fiel, você não fez isso, você não fez aquilo. Então é muito sério, irmãos. Sermos igreja não é muito mais, irmão, que isso aqui. Não é só vir aqui no domingo e adorar o Senhor, louvar o Senhor, cantar. Ser igreja, irmãos, é muito além. A Bíblia diz que você é templo do Espírito Santo. Você não é templo do Espírito Santo só dentro da igreja, não. Você é templo do Espírito Santo aonde você está. Lá no colégio onde o Wesley está. Lá no colégio onde a Tatiana está. Aonde você estiver, você é o templo do Espírito Santo. Lá você é a igreja. Você tem que exercer o papel da igreja. Sabe, irmãos? Você está sendo igreja. Eu estou sendo igreja. Eu só estou me aventurando. Só estou enganando a mim mesmo. Ser igreja não é estar dentro de quatro paredes. Ser igreja é você se revelar para o mundo quem é você. Falei para os irmãos. Antigamente você olhava, a pessoa podia vir, para quem é bom de vista, né, uns 1 quilômetro, você olhava a pessoa e falava que lá é crente. Só as vestes dele, irmãos. Você olhava para ele, você é crente, aquele lá é crente. Hoje nós vivemos numa época que é difícil vocês distinguir quem é crente e quem não é. Porque não separamos, irmãos. Precisamos separar. Amém? Então vamos lá. Sexta, potencial da igreja. João 6:68. João 6:68. Nós temos a palavra de vida eterna. Sexto potencial, nós temos a palavra de vida eterna. João 6:68 diz o seguinte: respondeu-lhe, pois, é isso mesmo. Respondeu-lhe, pois, Simão, Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra de vida eterna. Aqui, os discípulos de Jesus reunidos, e sabendo que Jesus ia partir para o Pai, ele fala assim: Jesus, agora chegou a tua hora, mas para onde nós vamos recorrer? Aonde iremos buscar palavras? Aonde nós vamos estar debaixo das asas de alguém agora? Porque até aqui o Senhor tem nos acolhido, até que o Senhor trouxe palavras reveladas ao nosso coração, até que o Senhor trouxe palavras poderosas sobre nós. O Senhor, Pai, curou, o Senhor expulsou demônios, curou lepras, o Senhor fez isso, aquilo. E agora, o que vai ser de nós? Imagina o desespero do coração dos discípulos. Imagina, irmãos, Pedro abandonou tudo para seguir Jesus. Pedro abandonou sua profissão, sua família. Pedro abandonou o seu convívio entre os amigos. E passa-se alguns anos, a Bíblia diz que Jesus vai subir para o Pai. E o desespero bate. O desespero bate porque não tinha quem ia cobrir eles. Mas Jesus, irmãos, queria transferir para eles dizendo o seguinte: agora eu vou para o Pai. E a palavra de vida eterna é vocês que vão ter que pregar. A responsabilidade que estava sobre a minha vida, a responsabilidade que eu tive, agora eu passo a vocês. Pregue a palavra, ide sobre toda a nação, ide sobre todo mundo e pregai a palavra. Então Jesus fez uma transferência de palavras, dizendo: agora é você, Wesley. Agora é você, Ana Clara. Agora é você, João Vitor. Agora é você. A palavra está com vocês. É sério, irmãos. Quantas vezes você pregou a palavra essa semana? Quantas vezes você
falou para alguém de Jesus? Hoje você levantou essa manhã e falou de Jesus para alguém? Esse dia de hoje você sentou com alguém e falou de Jesus para ele? Irmãos, todos os dias tem pessoas diferentes no nosso meio. Então todos os dias, irmãos, eu estou tendo a oportunidade de pregar para eles. Sabe por que ele vai te ouvir, irmãos? Sabe por que ele vai parar e te ouvir? Por uma questão: você tem o Espírito de Deus. Eu falei para os irmãos de manhã, meu cunhado, pensa num camarada que era ateu, não acreditava na palavra de Deus, nada. Ele achava um absurdo, irmãos. Ele falava, cara, como que vocês tiram isso da cabeça? A baleia vai engolir um homem e depois vai vomitar. Isso é história de gibi. Ele até hoje ele não acredita, mas ele fala, o dia que eu estiver lá com Deus, eu quero falar como é que uma baleia engoliu um camarada e depois vai lá e vomita ele 3 dias. Aí, irmãos, falava que as igrejas sabiam roubar. Dízimo era só para pastores, para... Irmãos, pensa num camarada que era difícil para entrar a palavra. E eu disse para minha irmã um dia, esse camarada um dia vai ser um crente. Um dia ele vai entregar a vida dele para Jesus e ele vai ser líder. Minha irmã me lembra direto disso. Irmãos, um dia, nós sempre oramos para isso. Um dia ele foi para um encontro em Caldas Novas, encontro de casais. E nesse encontro lá, irmão, alguém pregou a palavra. E naquele dia, ele entregou a vida dele para Jesus. Toda vez que eu chego na casa desse camarada, irmãos, eu acho que ele lê a Bíblia mais que eu, ele lê mais que eu. Toda vez que eu chego lá, ele está com um livro evangélico, ele está lendo a palavra de Deus. Olha só, irmãos, entenda bem, a palavra de Deus está sendo revelada onde? No meu espírito. A palavra de Deus está sendo gerada no meu espírito. E quando ela é gerada no meu espírito, eu transmito ela, irmão, a quem não conhece, a um ateu, a uma pessoa que não conhece Deus. A palavra que está sendo gerada aqui, irmão, está gerando vida lá. Por quê, irmãos? Por que está fazendo isso? Porque eu tenho palavras de vida eterna. O mundo não tem, irmãos. Procura palavra de vida eterna no mundo. Não tem. Mas você tem. Você é diferente. E eu sou diferente. Eu posso bater no peito, você pode bater no peito. E dizer, eu sou diferente. Eu sou um adorador, irmãos. Quando a Bíblia diz, irmãos, que o Senhor está à procura de verdadeiros adoradores, irmãos, não é porque Ele está à procura de você, não. Porque você já é um adorador, irmãos. Você já é um adorador. Agora, irmãos, outros adoradores vão vir, irmãos, quando eu pregar a palavra para eles. Quando eu exercer o papel e entender que a palavra de vida eterna está comigo. Deus passou a bola para mim, irmãos. Eu fui escolhido, irmãos. Imagina o maior privilégio nosso, irmãos. É hoje aqui, ó. Está ouvindo a palavra. O maior privilégio nosso, irmãos, é entender, irmãos, que nós fomos escolhidos, irmãos. Isso é um privilégio que o mundo não tem, irmãos. Privilégio de poder ouvir a palavra, irmão. Quantas pessoas estão drogadas? Quantas pessoas estão se prostituindo? Quantas pessoas estão bebendo, irmãos? Estão na farra das vidas, irmãos, e não tem esse discernimento, irmãos. Eu estou sendo privilegiado. Eu tenho um privilégio de estar aqui hoje, pregando a palavra. Eu tenho um privilégio de ouvir a palavra, de ouvir o louvor. Esse privilégio eu tenho, irmãos. E isso é gratificante, irmãos. Amém?